Ai, ai. Bom, pela capa do vídeo, acho que você já entendeu o tema do vídeo. E sim, é sobre The Chosen. E se você acha que eu vim aqui pra meter o pau na série, pra falar, nossa, não tem isso aqui na série, tudo mais, na Bíblia, não. Assim, vou apontar alguns erros, vou apontar algumas coisas, mas só pra começar, eu adoro a série The Chosen. Bom, calma aí, vamos começar o vídeo, vamos lá. Bom, bem-vindo, eu sou o Vini Relâmpago, eu falo sobre... Eu sou só mais um pecador que tento falar todas as semanas, né? Sobre Jesus, sobre os ensinamentos dele. E bom, eu acho que eu não poderia não fazer um vídeo sobre essa série. The Chosen é uma série da Netflix, muito boa mesmo, e que é muito aclamada pelo público cristão. Lá em 2019 ela lançou. E bom, eu vim falar aqui bastante sobre a série The Chosen. Bom, ela é uma série de 5 temporadas. A sexta vai lançar provavelmente em novembro. E ela retrata principalmente a vida de Jesus. Claro, ali mostra alguns acontecimentos do Antigo Testamento, mas a maioria dos episódios, e o protagonista da série é Jesus. Inclusive um ator muito bom. Eu acho que o elenco em si é muito bom. Mas eu não vim aqui falar, não sou um crítico pra falar se o roteiro é bom, porque simplesmente o roteiro é a história da Bíblia. The Chosen é uma adaptação da Bíblia, e é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. The Chosen é uma adaptação da Bíblia. Muitas vezes, eu também já caí nisso, que a gente segue o que The Chosen quer falar. Então, tipo assim, olha, The Chosen, eu gosto muito da série, mas tem coisas ali em que não existem na Bíblia. Então, tipo assim, não querendo dar spoilers aqui, mas a Ramá, tem uma personagem lá que é a Ramá, que ela, assim, ela quase se casou com Tomé, que é um discípulo. E aí, eu não vou falar o que aconteceu com ela e tudo mais, mas eu fiquei impactado com o que aconteceu ali na série com ela. E aí, eu fui dar uma pesquisada, simplesmente Ramá não existe na Bíblia. Bom, e assim, The Chosen sempre deixou bem claro que ele queria fazer, né, adaptações, mudanças na história para deixar a história mais, não é coerente, assim, mais atrativa, né, para um público novo. Tanto que muitas vezes o que aconteceu ali com a Ramá e o relacionamento dela com o Tomé, eu acho que essas mudanças que eles colocaram, todas as vezes foram para dar alguma lição e algum ensinamento sobre literalmente alguma coisa ali na Bíblia. Então, assim, eu sempre deixo bem claro que ela não seria uma substituta da Bíblia. Ela seria uma adaptação para fazer com que um público novo seja alcançado. E cara, eu adoro isso. Porque assim, muitas vezes o problema não tá na série, mas como as pessoas veem a série. Porque as pessoas normalmente veem The Chosen e falam: ah, então eu vou seguir The Chosen, não a Bíblia, porque The Chosen é o mais atrativo. Porque The Chosen, ali, eu não tô dizendo que The Chosen a gente não pode seguir, que a gente pode seguir, a gente não tem que seguir, a gente tem que seguir a Bíblia, né? Mas como The Chosen é uma adaptação e tem muitas mudanças, então a gente não pode substituir a Bíblia por The Chosen. The Chosen, ele tem algumas partes em que falam: ah, Jesus riu, Jesus soltou umas piadas. E assim, não tô julgando quem fez isso, eu acho muito engraçado assim que Jesus faz isso, mas na Bíblia não tem isso. E eu não quero ser aquele chatão que fala: ah, não tem isso, então não pode ser. Não, não é isso. Mas que o diabo, ele muitas das vezes, o Satanás, ele vai pegar, e como a gente assiste The Chosen, ele vai falar: olha, Jesus soltou uma piada, você também pode soltar pro seu amigo se Jesus soltou. E assim, não tô falando que a gente tem que ser aquele chatão que não pode soltar uma piada, mas temos que ter cuidado, porque como eu já disse muitas vezes aqui, Satanás pega o que a gente aprende e distorce. E se ele faz isso com a Bíblia, ele que é um livro perfeito, que não tem erros, The Chosen, que é uma série feita por humanos, que tem erros, ele vai conseguir, ele vai fazer com que você fale: nossa, eu acho que eu vou seguir igual o The Chosen fez aqui. E, cara, toma cuidado de verdade. Mas assim, agora, que eu já dei algumas coisas em que eu não é que eu não concordo com o The Chosen, mas que temos que ter cuidado. Agora eu vou falar por que eu assisti essa série. Bom, Jesus nos alerta
em Colossenses 3:1-2, em que fala: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. E é bem nesse ponto em que eu queria chegar. The Chosen não é um substituto da Bíblia. The Chosen você não vai assistir para poder seguir os ensinamentos. The Chosen é uma estratégia em que os desenvolvedores criaram para espalhar o evangelho. Assim como Paulo espalhava por meio de cartas e tinha diferentes estratégias, assim como eu tô fazendo esse vídeo e tô tentando divulgar o evangelho para vocês por meio do YouTube, The Chosen quis contar a história de Jesus por meio de uma série da Netflix. O que atrai bastante pessoas e que realmente tenho certeza que atraiu muita gente pro público cristão. Mas The Chosen também, a gente pode usar The Chosen não como um guia diário, mas sim como algo que pode fortalecer nossa fé. Porque em um mundo em que a gente vive, de tantos lixos que tem aí de filme, de tantas coisas que são imorais, que são obscenas, tudo mais, The Chosen é uma série em que você pode encontrar ali os ensinamentos de Deus. Como eu disse, você não vai seguir o que The Chosen tá fazendo ali, você tem que seguir o que a Bíblia diz, mas que pode fortalecer sua fé. Porque em que mal tem você ver uma série em que conta a vida de Jesus, em que conta seus ensinamentos, em que conta a vida dos discípulos que são pecadores, sabe? Eu não vejo problema nenhum. O problema é a gente muitas vezes seguir o que a série quer dizer. Muitas vezes a gente pensar, já que eu assisti The Chosen, a gente não vou ler mais a Bíblia, porque eu já tô vendo The Chosen. Não, a gente não pode substituir, mas que a gente pode assistir é uma grande dica, porque isso fortalece nossa fé, porque a gente tá, em vez de olhando e ficando 6 horas no Instagram, vendo nada, vendo porcaria, a gente tá vendo coisas que fortalecem nossa fé. Porque muitas vezes eu tava fraco, e Jesus, por meio da série, me ensinou alguma coisa ali, me ensinou alguma lição. E como eu disse, muito alerta pra gente não substituir a Bíblia, mas que The Chosen pode ser sim um meio de fortalecer nossa fé e comunhão com Deus, isso pode ter certeza. Então, se você é na Netflix, por favor, eu recomendo, assista um episódio por vez, por dia, sabe, reflita. Não seja como só uma série em que você vê ali e vai embora já. Não, reflita, porque assim como a Bíblia, cada episódio de The Chosen tem uma lição ali. Pesquisa se isso na Bíblia é muito legal. Muitas vezes eu vejo ali e eu falo, nossa, será que isso aconteceu realmente na Bíblia? E eu pesquiso, aconteceu, sabe? Então, toda vez que você pesquisa, você tá procurando mais a Deus, você tá procurando conhecer mais a Ele. Então, de verdade, essa é a minha dica. Então, sabe, pega algum tempo que você estiver de noite, em vez de ficar rolando o feed pelo Instagram, você pega lá, assiste The Chosen e me fala, fechou? Qualquer dúvida, mandem nos comentários. Eu espero ter ajudado vocês. E é isso, gente. Muito obrigado. Jesus te ama e tchau. Obrigado.